Chamei minha irmã Andréia. E você, meu irmão, minha irmã, vai na setinha aqui do lado e compartilha aí no teu direct. Oi, Olá, irmã, paz! paz, bom dia. Bom dia, Tudo, irmãzinha. Tudo bem? tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo na paz. Vamos que vamos. Eu Caiu tô, aqui, eu não sei o que é, que houve. Tá chovendo demais aqui em João Pessoa. Isso é raro, né? pois é, eu achei que a internet aqui tava com problema, abri porta aqui, tudo, digo, ai, 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 mas aí fiquei quietinha aqui, eu disse, não, normal. Foi aqui, é porque aqui chove muito pouco, né? É Aham. tipo assim, torrencialmente. Hoje tá chovendo torrencialmente, ventando demais. Então Oi, pode. bom dia, bom Às dia. vezes a internet tá assim, cara, isso aí não acontece aqui, né? Aham, Mas graças a Deus estamos aqui. E, Andréia, eu queria que você primeiro se apresentasse, né, pro pessoal. Eu só queria falar algo sobre a Andréia para a gente começar. Eu conheci a Andréia há pouco tempo. Como muitos aqui estão fazendo live comigo, a gente está se conhecendo há pouco tempo, mas na verdade a gente se conhece desde a fundação do mundo, né? é, E o que que acontece? A Andréia, eu fiz uma. Eu dei uma aula lá na plataforma do Denis, acho que foi isso. E é, a Andréia, cara, ela me deu uma profecia que aquilo ficou no meu coração até hoje, gente. Foi uma das profecias mais incríveis que eu recebi dela, né? E num primeiro momento, quando eu li, não fazia muito sentido. E é assim mesmo que o Espírito Santo faz, né? E depois que eu fui meditar, meu Deus, foi tão poderoso o que ela me entregou. E realmente, a Andréia, ela é muito usada pelo Senhor. A gente é muito grato de ter você pela sua entrega, irmã. Eu queria que você se apresentasse. E hoje o tema da live nós vamos falar sobre essência. Aí você pode estar se perguntando, o que que é isso, Vinícius? Como assim? Então, Andréia, pode começar, se apresente e vamos que bem, vamos. eu sou Andréia Machado, né, Andréia Cristina Machado, e moro no Rio Grande do Sul. Eu gosto de deixar, né? Eu não gosto de me apresentar. Eu sou, eu Uhum, fui, né? Porque nada mais faz sentido hoje que não uhum, seja o que a gente está vivendo. Então, o que eu fui não determina quem eu sou hoje. Porque a uhum. minha vida mudou a partir do momento em que eu tive um encontro com Cristo, né? Então, mas assim, se é para contar um pouco do currículo, né? Eu casei muito cedo, né? Tive filhos cedo. Oi, Carol, bem-vindo, pessoal que tá chegando. E eu tive, assim, uma coisa muito marcante na minha vida, sabe, Vinícius, que mudou muito o rumo da minha vida. Porque eu escolhi fazer direito, estudar, né, fazer para advogado. Só que no decorrer, eu conheci o pai dos meus filhos e tudo. E nesse meio tempo houve, eu digo, uma interrupção no meu projeto de vida, que foi quando eu vim a conhecer, né, juntamente com meu ex-marido, a Centro de Umbanda, né? Então isso, eu digo que atravessou porque assim, dentro desse mundo, eu fiquei muito tempo envolvida e isso mudou muito a minha cabeça, os meus relacionamentos, sabe? Ele desvirtuou muita coisa, tá? E eu digo que porque eu não tinha uma base como eu tenho hoje, e essa é a minha grande preocupação hoje, de mostrar Jesus para as pessoas, porque quando você conhece a Cristo de verdade, quando você ensina para seus filhos quem é Jesus, tá? Você vai eliminar uma grande probabilidade de acontecer o que aconteceu comigo. Porque eu fui criada Uhum. dentro da religiosidade católica, tá? E nada contra quem é e tudo, eu respeito, mas eu não fui ensinada, não foi plantado no meu coração o amor por Cristo, tá? Então, isso me fez, como eu sempre fui uma pessoa que eu tinha curiosidade, eu sempre achei interessante as coisas místicas, sabe? Isso Uhum. acabou me levando para esse lado, né? E aí eu me aprofundei bastante, eu digo que eu me enterrei bastante por muito tempo, eu tive muitas perdas e tudo, isso marcou muito a minha vida.
Mas isso deu muita experiência também, né? Sim. Então, hoje, da maneira quando eu encontro a Cristo, só pontuando aqui, o meu encontro com Jesus ele foi muito pontual, porque por conta de uma perda de casamento, né, que eu, né, eu fui 17 anos casada, por conta da perda, a vida perdeu sentido, né? Todo o projeto de vida que eu tinha, tudo perdeu sentido. E aí eu pensei, né, em tirar a própria vida, né? Com 2 filhos, as coisas perderam sentido. E foi aí que eu encontro a Cristo de uma maneira muito interessante, através de uma pessoa, tá? Que me encontrou no meio da rua, atravessando a rua. Por isso que eu digo como Deus tem seus mistérios, né? Então, eu estava atravessando a rua na cidade vizinha aqui, Santa Rosa, 100 quilômetros daqui, quando uma mulher passa por mim, atravessando, nós nos cruzamos assim, e ela diz assim: o Senhor Deus manda te dizer que tu deves ir para a igreja. Ele quer falar contigo. E eu na hora pensei, né? O que essa doida tá falando, sabe? Eu tava vivendo um momento assim, a minha mente tava tão confusa, né? E, enfim, segunda experiência com Cristo é... Oi, Catherine, bom dia, Catherine. Uma semana depois, eu acordo de manhã, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, tá? Porque eu acordei com uma voz de um trovão, literalmente, né? Me chamando pelo nome, Andréia, Eita, glória a acorda e vai para a Deus. igreja. Então, eu acordei assustada, eu comecei a caminhar dentro de casa, achei, no caso, eu tava, né, já estava sozinha em casa, bom dia, Ângelo, com os filhos, né, minha filha tinha ido para a escola, achei que meu ex-marido tinha voltado para dentro de casa, porque era a voz de um homem falando, né, comecei a andar dentro de casa, apavorada, e aquela voz daquele homem falando, Andréia, vai na igreja, ecoava dentro de casa, um negócio que parecia que a casa tremia, e a cabeça tremia também. Era uma coisa muito forte. E aquilo me assustou. E eu não encontrei ninguém dentro de casa. Eu fui numa vizinha, que era da Igreja Universal, e ela chegou, e eu perguntei para ela, mulher do céu, me ajuda. Eu tô ficando louca. Tem uma voz que tá falando, aonde eu vou, ela fala na minha cabeça, ela fala dentro de mim. E ela fala meu nome, ela disse que eu tenho que ir pra igreja. Né? Falando igreja física, do caso ali, né? No caso. E aí foi. Eu pedi para deixar meu filho com ela, porque aí eu fui, eu peguei e saí. Aí você pergunta onde é que eu fui. Na ocasião, Deus me dirigiu para a Assembleia de Deus, né? E aí, oi, bom dia, Edson. Fui até a igreja, cheguei, olhei, não tinha nada, não tinha ninguém. De repente, quando eu vou sair, chega um senhorzinho, vem vindo assim, disse assim, irmã, as irmãs estão lá atrás, né? Aí eu entrei, foi quando Deus falou comigo, usando um profeta, tá? Revelou minha vida, falou dos planos, né? E inclusive que eu queria tirar minha própria vida em 3 dias, que estava tudo planejado, né? Então, bom dia, Nilson. Ali começa a minha história. Eu comecei a frequentar naquela semana, eu estava assustada com aquilo. Eu comecei a frequentar vários cultos em igrejas diferentes, em todos os lugares. Deus, eu podia estar lá no último lugar. Deus me apontava o dedo, dizia, aquela mulher, daquela cor, daquela roupa, assim, vem aqui na frente. E Deus falava, eu tenho algo para ti. E eu me lembro que uma coisa que marcou muito a minha vida, que determina hoje nós estarmos aqui. Ele disse que se eu abrisse a porta do meu coração, ele entraria. E ele disse que se eu desse, né, abertura, fizesse a vontade dele, através da minha vida, eu ajudaria muitas pessoas, né? Então, de lá para cá, isso foi 2004. Bom dia, Thaís. De lá para cá, hoje eu olho assim e eu disse, que escola, né? Que escola. Muitas pessoas já passaram pela minha vida, já conheci, enfim. E é isso. Assim, pontuando um pouquinho, eu sou uma mãe, né, de 2 filhos, da Ana Karine e do Leonardo, filhos já adultos. Meu filho Leonardo tem 25 anos, né? E fluo no espírito, faço aquilo, sou como Jesus disse a Nicodemos, né? Os que são do espírito, eles são como o vento, não sabem onde começa,
não sabe onde termina, né? Uhum. Assim nós somos. Eu gosto de me definir assim, tá? Porque Uhum. hoje eu posso estar aqui, aonde eu vou estar semana que vem, Deus é quem sabe, né? Perfeito. É uma entrega. Eu tenho vivido uma rendição. Estar aqui hoje é ouvir a sua aula na plataforma do Denis e tremer e chorar e resistir de uma certa maneira, porque o virtual, para mim, o se expor é desconfortável, né? Eu sou uma pessoa muito Uhum. na minha, sabe? Gosto de ver quietinho no meu canto, né? Apesar de ser comunicativa. Mas quando você falava, né, e o Denis também falou, de que o fato da gente se calar está matando pessoas, e quando você disse que Deus falou com você e que você não sabia como fazer isso, e o Senhor disse simplesmente vai e faz, né? Uhum. Eu fechei a tela e eu comecei a chorar, e eu disse assim, eu acho que tá na hora, sabe? De eu botar a cara e fazer alguma coisa, sabe? Que lindo. E alguma coisa Deus deve ter através da minha vida para alguém que o Vinícius não tem, que o Denis não tem, é Exatamente. minha, né? É a essência que Deus tem, que aqui a gente vai começar a Isso é descobrir. lindo de Deus, André. E você estava falando da tua história, se assemelha muito à minha nesse ponto de quando eu perdi tudo, assim, eu estava no fundo do poço mesmo, porque eu fui pela dor mesmo, aquela dor, aquele desespero que eu me agarrei a Deus, né? Uhum. E foi dentro de um quarto que eu tive um encontro com ele, assim, de uma forma mais profunda. Naquele momento, eu tinha eu e minha ex, a gente tinha se separado, né? Tava naquele processo, nem estava no processo de divórcio, estava no processo ainda de separação. E eu estava dentro de um quarto. Minha filha, que está aí na live, a Letícia, ela estava já com pensamentos suicidas, né? E eu nem sabia de nada. Eu estava tão enterrado no meu deserto que eu não estava olhando para nada, para filha, para nada. Estava tão assim focado nos meus problemas que eu não conseguia ver nada ao redor, né? Mas você passou por isso. E aí, irmã, naquele desespero total, eu dentro de um quarto sozinho, eu peguei a Bíblia. Eu era aquele cristão, vamos dizer assim, que ouviu falar de Jesus, né? Mas que não o conhecia pessoalmente. E aí eu peguei a Bíblia e comecei a folhear, falei assim, ó, fala comigo, o Senhor existe mesmo. Agora é a hora de eu te conhecer, mas eu não quero conhecer da boca das pessoas, é do Senhor. E aí eu comecei a ler a palavra, mesmo às vezes eu não entendia nada, e a minha irmã Regina, ela foi assim, primordial esse início, sabe? Porque ela foi muito usada por Deus para falar comigo, assim como Deus usou várias pessoas para falar com você. E a minha irmã foi assim, era ela, era só assim, pá, pá, pá. E eu comecei, de alguma forma, eu falei, Senhor, a minha realidade, eu não consigo ver que eu vou viver isso tudo que a minha irmã está falando. Mas se ela está falando, eu creio que é a tua voz. Então a tua palavra é a verdade, então eu vou me agarrar a isso. Então quando eu estava naquele auge, tudo errado acontecendo, eu me lembrava do que minha irmã tinha me falado, das promessas da palavra de Deus e começava a falar. Senhor, isso não faz sentido, mas eu creio no que está escrito, eu não creio no que está escrito, no que foi revelado. O que está acontecendo não é real, é só um fato, mas não é a verdade. E comecei. Mesmo sem conhecer a nova aliança, eu já fazia isso. Né? Então, e foi nesse processo doloroso, André, que foi esse encontro arrebatador. E aqui até a gente trouxe, né, esse tema essência, que eu achei muito interessante, porque, gente, uma coisa é você conhecer Jesus, uma coisa é você ouvir falar, a outra coisa é você descobrir qual a sua essência nele. Né? Gente, isso é totalmente diferente do que qualquer coisa que você possa viver. Né? E foi essa essência que me fez a pessoa que eu sou hoje, né? Essa transformação que é diária, né? Que vai até a volta dele, esse polimento até a volta dele, mas eu me tornei uma pessoa totalmente, uma nova criatura verdadeiramente quando eu descobri essa essência. Né? Eu achei bem conveniente a Andréia trazer esse tema, e eu queria falar, Andréia, aonde, em que ponto que você chegou, porque teve aquele encontro com Deus arrebatador, tal, aquele no desespero, mas quando houve aquele despertar para a tua identidade, para a tua essência, cara, agora eu entendi, é isso, sabe? Quando que foi isso que aconteceu na tua vida?
Na verdade, eu não sei te dizer assim, porque eu sempre fui muito resistente, sabe? Oi, Rafaela, minha discípula brasileira vivendo na Itália. Ai, ai. Então, porque eu sempre fui muito resistente, sabe, Vinícius? Como eu vim desse mundo oculto, tá? Eu Uhum, tive muita resistência em ceder a muitas coisas e a fazer entrega. Então, mais uma coisa que eu vou te dizer, eu tive experiências muito fortes com Deus, que provou como ele realmente queria que eu tivesse nas mãos dele, tá? Por uhum, exemplo, eu frequentei um ano a instituição, tá? E eu não queria me render por causa do uso e costume, mas aí eu quero abrir um parêntese aqui eu respeito, né, os nossos irmãos e todas as denominações. Porém, eu tinha aquela resistência com relação ao costume e eu estava frequentando esse lugar. Era onde mais eu me sentia acolhida, aonde eu via mais o uhum, fluir, tá? Só que eu não queria me dobrar para aquilo, porque havia uma mudança de externa, uma coisa assim, exigia submissão. Só que uhum. esse foi o local onde eu fui forjada. Porque você Sim. sabe que uma ferramenta, e aí eu vejo que nós somos ferramentas, e quando você fala de essência, eu falo de essência, é muito importante nós pautarmos e sabermos de que maneira Deus nos usa, tá? Uhum, Porque hoje a nossa tendência, e essa foi a minha tendência no começo, de ver muitos líderes, muitas pessoas fluindo e querer neles, ser como uhum. eles. Então, o Exato. meu processo, ele foi demorado e um pouco doloroso. Por exemplo, eu não, quando eu vi o que era a vida de um profeta do Antigo Testamento, quando eu comecei a ver algumas coisas, eu disse, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero ter que me submeter de repente a isso, a não poder mais dizer o que eu quero e viver aquilo que Deus quer. Como assim? Alguém vai Uhum, dizer, alguém que é espiritual, alguém que, né? Não é uma pessoa que, sabe? Aquilo era muito desconfortável, porque isso é desconfortável, sabe? Você confiar naquilo que você não vê, porque você precisa. uhum. E é isso uma das coisas que falando de essência, a essência de Deus, viver com Deus, é plena confiança, Vinícius. Uhum. É fechar os olhos e dizer, Senhor, eis-me aqui. Então, por isso que eu não tenho como te dizer foi tal dia, porque, por Sim. exemplo, a minha conversão, a minha entrega, eu frequentei um ano na instituição. A minha entrega foi eu ir numa igreja de um missionário no interior de Santo Cristo, e no final do culto, assim, só que quando eu entrei no culto, assim, eu tive uma visão que eu me prostraria. E talvez eu acho que isso poderia ser uma coisa bem impactante, assim, sabe? Para te dizer que é o momento em que eu decidi, tá, a partir de agora eu vou caminhar, porque antes eu tava assim, experimentando. Sabe quando tu vai num Uhum. lugar, tu conhece, tu vai aqui, e eu tava experimentando e tava gostando do que eu tava vendo, né? Mas aí nesse dia específico, eu não me lembro a data, entrei na igreja física e vi uma visão minha, onde eu me prostrava no altar. E eu resisti àquilo. E eu passei o culto inteiro chorando, estranha, sabe? No final tem aquele apelo normal, né? Vai lá na frente, quem quer aceitar Jesus e tudo, quem quer uma oração. E meu coração, ele parecia que ia sair do peito, ele pulava muito. Aí eu fui até lá na frente, e quando eu fui querer virar para voltar, eu tive uma experiência assim, ó, que me marcou muito. Uma mão saiu de trás da parede do altar e ela veio e ela tocou meu coração. Eita E quando glória. ela bateu no meu coração, o meu coração parou. Eu não consegui puxar o fôlego. E aqui eu vou entrando naquilo que algumas coisas eu anotei, que a vida, a nossa essência, é fôlego de vida. A mão veio de trás da parede, enorme, vem crescendo e pá!
bate no meu peito. E eu vou puxar o ar e o ar não vem. E de repente, assim, muitos poucos segundos que você resiste sem conseguir puxar o ar. As pessoas começaram a voltar e eu fiquei literalmente estagnada. Eu não conseguia me mover, inclusive eu fiquei paralisada no lugar onde eu estava, sem conseguir me mover. E eu comecei a ver, não conseguia me movimentar, não conseguia respirar. A mente entra em desespero. Eu não sei quantos segundos durou isso. E eu só ouvi a voz, a mesma voz que falou comigo um ano antes e disse assim: é hoje? Ou você vai ficar aqui comigo? E aí, como uma criança, eu na minha mente, porque eu não conseguia falar, porque eu não conseguia puxar ar, eu disse assim, na minha mente eu disse assim, tá bom. Quando eu, tá bom, o fôlego voltou. Aí Poderoso, hein, irmão? tive a segunda experiência. Corri, já estava todo mundo saindo, corri lá para frente do altar. O missionário Cristiano, nunca me esqueço o nome, já estava saindo, indo embora. E eu, irmão, vem cá. Eu preciso que o senhor faça mais uma oração por mim. E me ajoelhei e botei a testa no altar. Porque quando você pratica as coisas ocultas, existe muita questão do governo, de você bater cabeça, de você entrega a tua cabeça, essas coisas assim. E veja que na minha particularidade, foi assim que Deus me mostrou na visão. Tu vai te prostrar. E eu botei a minha testa, a minha cabeça no altar, aos pés do altar, né? E eu comecei a falar com o Senhor, e chorando. E o missionário fazendo a oração dele. Nisso, Vinícius, como se eu tivesse olhos atrás, vem Satanás. Vi Satanás como um homem vestido de terno, elegante, alto. Eu sempre digo, o Satanás é bonito. Eu vi ele um homem bonito, porém com uma fisionomia decaída. Por quê? Porque não tem brilho. O rosto é decaído, a fisionomia é rude, né? E entra aquele homem com passos e eu sinto tremer o lugar. E ele vem vindo. E ele para na minha esquerda, o missionário orando, e ele encostou a mão no meu ombro. E ele disse assim, o que você está fazendo? Se você se entregar para esse aí, você vai passar. E começou a me falar coisas que eu iria passar. Meu Deus. E eu só olhei assim, cala a boca, Satanás. E nisso o missionário Cristiano disse assim, o que é isso? E eu, não, pode continuar. O Satanás está aqui, eu estou mandando ele embora. Né? E literalmente Jesus, assim, me gelou todo o lado esquerdo, né? E ele me afrontou. E coisas que ele me falou, Vinícius. Eu passei. Porque ele disse que dentro do meio onde que ele falou, se você se render para esse aí, se entregar para esse aí, no lugar onde você vai estar, as pessoas vão se levantar contra você. E realmente aconteceu. Então, coisas que ele falou. Só que por ele ter falado, Deus não me disse, Jesus não me disse, tu não vai passar nada. Porque a Bíblia mesmo é clara. Eu fui conhecer a palavra, que o mundo eu teria aflições. Eu entendi o trabalho do diabo. E ele estava perdendo alguém dele. Alguém que era lucrativo para ele. Exatamente. Então ele veio me desafiar. Então, assim, quando eu mando ele embora, foi pela primeira vez que eu vi que eu tinha autoridade na boca, na palavra, que essa essência está em nós, de poder determinar ao mundo espiritual, né? Então, eu não tinha sido ensinada sobre isso, eu não fui, né? Tudo que eu aprendi eu sou autodidata, com o Espírito Santo, né? E ali se vê a autoridade que se tem em Cristo Jesus para determinar que as trevas batam em retirada. E quando eu fiz de boca, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, meu corpo, minha alma e meu espírito são teus, Jesus. Eu vi como dos anjos vieram e colocaram algo e me acolheram por trás de mim, sabe? E aí foi uma coisa maravilhosa. E desde aí, eu nunca mais parei, né?
Nunca mais parei, assim, eu sempre tive uma vida muito reservada, mas eu já fui uma pessoa de pregar em púlpitos de igreja, programas de rádio, né? Então, assim, aí vem a outra caminhada, que é a caminhada com a nova aliança que a gente se encontra, né? Uhum. Quando você é testado a perder tudo. Ou seja, que é isso que eu pergunto. Que eu vejo que são provas e testes que nós passamos, sabe, Vinícius? Porque quando te tirarem o teu chão, qual é o teu chão? Então, o Senhor, ele me permitiu eu ter uma caminhada. E eu me tornei conhecida. E quando estava tudo bem, veio a pandemia. Na pandemia, não se as igrejas fechadas, eu não queria me contaminar, né? E aí a gente não indo mais ao local, eu comecei a não sentir mais no coração e tive um encontro com a Nova Aliança, conheci o Reinhard Hitler, né? E comecei a entender um pouco mais sobre sobre o que é que, na verdade, que sempre existiu, né? Porque a Nova Aliança é nada mais, nada menos do que algo que está ali, só que não era muito falado. Né? Então, não é uma doutrina nova, não é uma nova filosofia, né? Tá não é uma nova igreja. Na Bíblia. E aí eu fui perdendo a posição que eu estava, né? A posição que eu estava. Então, mais uma vez começa o meu mundo, o meu chão começa a mudar. Porque lá atrás eu perdi o casamento, eu perdi meu pai no meio dessa caminhada, né? Eu fui perdendo coisas, mas eu sempre caminhei com Jesus. Nessa pandemia, eu perco a posição. Por quê? Porque eu não consigo mais me sentir confortável fazendo o que eu fazia. Servindo como eu servia, me sentindo do jeito que eu me sentia. Porque eu me sentia uma serva. E aí, com o entendimento do sacrifício de Jesus, o que ele fez com a nova aliança, eu aprendi que eu sou filha e hoje eu sou uma noiva que espera o meu amado, né? Então, mas aí o Espírito Santo falou para mim sair do Instagram, sair do Facebook, eu quase pirei, né? Eu até brinquei com ele, eu disse assim, você não quer deixar que eu pare de usar o telefone também? Né? São sutilezas que muitas vezes vêm, mas para nós podermos mergulhar mais profundo. Exatamente. Essa pessoa, como você disse, que revelou para você a profecia, ela é fruto de uma intimidade. Né? Uma intimidade e fruto de uma rendição. As pessoas às vezes me perguntam, Vinícius, como fluir, como ser assim. Eu digo assim, olha, eu não digo que tem um método. Eu digo que existe uma caminhada diária. Exatamente. É você acordar. Primeiro é você crer, né? Você crê que existe. Porque tem muitas pessoas que creem de boca, bom dia, Edirã, e elas não creem com o coração. Então eu tive que aprender a ensinar o meu coração de que eu era uma filha amada, quem era a minha identidade, qual era a minha essência. E aí vamos entrar. Qual é a essência do ser humano? A essência do ser humano, ela é divina. Só que muitas pessoas, elas não é aberto os nossos olhos para isso. Porque, Vinícius, eu vi uma live do Reinhard, ele disse assim, o poder que a luz tem, aonde a luz entra, as trevas não ficam, correto? Se você entrar numa sala escura com uma lâmpada, uma candeia, vai iluminar. Só que você percebe o que o mundo hoje seria, de Karabagasurya Maia, se os filhos da luz que somos nós realmente, me falta a palavra, mas assim, ó, tivéssemos a plena convicção e entrega e o movimento certo, o que esse mundo já não estaria sendo. Exatamente. Porque as pessoas, eu vi ele dizendo assim que as pessoas oram para que Jesus faça alguma coisa. Jesus já fez tudo na coisa. Tudo. Agora cabe a nós fazermos. Então, nós somos os dispenseiros, Vinícius.
Uhum. Entende? É nós que temos que fazer alguma coisa. Vinícius, pare. Eu tive uma visão há menos de um mês e pouco atrás. Chocou. Eu vi Jesus nas nuvens, Vinícius. Cavalo branco sentado, coroa na cabeça, cetro na mão, olhos de Eita! fogo, miríades e miríades de anjos. E a voz atrás dele, uma voz de trovão, falou: eis que o meu filho está às portas de vir buscar a sua igreja. Exatamente. Tá à porta. E aí, eu entendo por que eu tô aqui. Porque você já tá há mais tempo. Porque existe uma mensagem. E eu quero estimular quem tá aqui ouvindo. Seja uma chama. Seja uma tocha nas mãos do Senhor. De que jeito? Do seu jeito. Exatamente. Cada um tem uma essência. Cada um comunica com uma pessoa de uma forma. Né? O Denis, até eu conversei com ele há um tempo atrás, ele falou, pô, Vinícius, fiquei espantado, que ele olhou algumas métricas que ele gosta, ele sabe analisar métrica, né, no YouTube. O público que eu comunico, a maioria, são pessoas acima de 45 anos. Tipo assim, o pessoal mais de 45, 50 anos. E o público que ele comunica é um público mais jovem. O público que a André comunica é outro público. Então, todos nós temos algo para comunicar, para levar, para edificar, para mudar as pessoas, né, André? Então, isso é lindo no corpo de Cristo. Né? Isso que é lindo. Porque uma coisa que você falou sobre intimidade, Andréia, que eu gostaria de deixar, eu estou fazendo uma série Intimidade lá na comunidade Terra Prometida, e o primeiro ponto que eu falei para eles, falei, gente, o primeiro ponto da intimidade é o desejo. Se você não quer, você não vai ter intimidade nunca com ele. O desejo, você tem que ter um forte desejo. Exato. A partir do momento que você tem esse forte desejo, ele começa a fazer as mudanças. E Jesus tem falado muito isso comigo também, André, que ele está às portas. E ele fala assim para mim, seja simples, eu tenho pressa. Sempre ele fala isso para mim. Seja simples, eu tenho pressa. Ser simples é receber o amor dele e entregar o amor dele. E a pressa, gente, é que o pessoal aí está preocupadinho com seus problemas e não com o umbigo, com o egocentrismo focado, porque minha restauração do meu casamento, eu estou desempregado, porque é isso, a pessoa olha para si e não tem esse desejo de ter essa intimidade e viver essa essência de Jesus. Né? Então, irmã, e detalhe, uma coisa que as pessoas também, André, que é importante a gente falar. A pessoa assim, está na hora da gente fazer. Só que quando a gente está em Cristo, de forma íntima, esse fazer é totalmente diferente do fazer de obras da religião. Né? É um fazer, gente, que é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É algo muito natural, que flui. Né? Que nem eu, André, eu falei assim, vou fazer uma live com a André. Eu mandei a mensagem, André, ela... O Espírito Santo falou para falar sobre a essência. Tá bom. É assim, gente. Não tem um protocolo, não tem uma regra estabelecida, porque a regra quem faz é o próprio Espírito Santo. É ele que nos conduz. É isso que eu queria deixar. Pode falar. Então, eu fui caminhar ontem, né? Então, semana passada, quando você me perguntou sobre o que vamos falar, e o Espírito Santo já tinha me dito, né? Falar sobre essência. Oi, Léo. Leonardo aqui, meu amigo, lá de São Paulo. Quando eu fui caminhar ontem à tarde e fui, aí que eu digo, como você falou, intimidade. Eu fui caminhar para um lugar onde é quieto, botei no ouvido algo para fechar os ouvidos, para não ouvir nada, para ficar no silêncio, aquietar meu coração. E eu fui caminhar e eu fui perguntando. Eu convidei, Espírito Santo, vamos junto. E eu disse, Jesus, o que a gente vai conversar amanhã? Então, alguns apontamentos que eu fiz aqui, se você me permitir, que claro. o Espírito Santo me trouxe, foi conversando, foi indo, caminhando, e isso que é lindo. Porque eu sempre digo uma coisa, sabe, Vinícius? Isso é uma coisa minha. Eu quero ter a minha particularidade com o Senhor. A minha essência. Eu não quero ser uma cópia. Porque tem muitas pessoas fazendo muita coisa, falando muita coisa. Eu fui buscar ontem, Espírito Santo, o que nós vamos falar amanhã? Sobre que tipo de essência, tá? E essência
Aí eu fui dar uma pesquisada. Você sabia, Vinícius, que para fazer 500 ml de óleo essencial de rosas, você precisa 1 tonelada de pétalas de rosa para tirar 500 ml, ou seja, meio litro. Tem noção o que é? Como que a quantidade para fazer 1 tonelada de pétalas? Pétalas quase não tem peso. Exatamente. Tem noção a quantidade de flor? O que isso tem a ver? Logo, logo vocês vão entender. Perfeito. Vou começar desde o começo, aonde o Espírito Santo começou a contar a historinha para mim. Você sabe que Deus, na sua onipresença, na sua onisciência, na sua magnitude, cria em Gênesis o homem. Quando ele cria o homem, em Gênesis 1:26, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Quando ele fala façamos, existe trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Em 1:27, Deus cria o homem, o homem à sua imagem, macho e fêmea. Criar, Vinícius, não é fazer. Criar somente Deus pode criar algo. Porque criar, quando ele cria no seu espírito. Espírito é ruá no hebraico, pneuma no grego. Então, Deus, e aí entra, quando ele sopra o fôlego no homem, ele sopra o ruá. Você percebe que olha quando você respira. Eu acho lindo o hebraico por causa disso. Porque ruá é sopro, tem a ver com o espírito. Deus, então, ele sopra no homem do seu espírito. E aqui se cria uma ligação, homem e Deus. Essa ligação, essa é a essência do homem lá no jardim. Ou seja, o Espírito de Deus, o homem é formado primeiro boneco, Deus forma no seu espírito, no seu fôlego, e cria e joga isso para dentro das narinas do ser humano. Então, esses tempos o Espírito Santo ele falou comigo sobre centelha de vida. Então, eu entendo, como ele falou essa palavra comigo, Deus ele coloca a centelha de vida. A vida está em Deus. E essa vida ele traz e coloca no homem. Só que aí, o homem... Então, a essência do homem no Éden é uma essência divina. É a trindade, o homem gerado na trindade e a trindade soprando o ar, que é o fôlego de vida, no homem. E assim o homem e Deus, eles caminham na terra, Deus se comunica, existe uma ligação com o homem. Porém, existe a queda. Quando ocorre a queda através da desobediência, a ligação entre o homem e Deus ela é quebrada. Porque você percebe que Deus ele chega e pergunta: Adão, onde você está? Mas Deus não sabia onde ele estava? Eu muito tempo me perguntei por que Deus perguntou onde estava Adão. Acontece que aqui é o meu entendimento, sabe? Sabe quando a criança está dentro da mãe, ela está no cordão, ela está ligada, ela se alimenta direto, ela tem a relação de dependência. Depois é cortada a ligação. Então eu entendo que, usando essa metáfora, de que algo se rompeu. A ligação que havia, e por isso Deus procura. Porque Deus e o homem, um só. Ele diz, façamos. Algo se rompe. É como se, sabe, o homem estivesse em Deus, Deus estando no homem. O pecado entra,
há um desprendimento, há uma ruptura. E Deus diz, onde está o homem? O homem estava em mim, foi gerado em mim, nas minhas entranhas, nas entranhas do meu espírito. O pecado entra, ele rasga isso. Uhum. E Deus, onde está o homem? Onde está Adão? Né? Porque é assim que eu consigo entender. Essa é a interpretação que eu consigo, Andréia, ter de por que Deus vai no jardim, sendo que Deus é onisciente, sabe tudo a todo tempo. Porque ele saiu de dentro dele. Então se desprendeu a ligação que havia. Algo muito tênue, muito, né? E essa ligação, Vinícius, ela só é resgatada novamente através da cruz. Uhum. Através do sacrifício. Porque antes da cruz, o homem estava desprendido. A ligação que havia, ela havia sido rompida. E aí vem a necessidade de vir Jesus à terra, se fazer homem. Veja que ele é um espírito também, né? Vem e habita no ventre de Maria. Se faz, vive como um homem terreno. E por meio da cruz, a cruz que é a morte. Na morte de cruz, ele carrega toda a maldição dos pecados da humanidade. Porque o que é que entrou lá atrás no Éden? A morte através do pecado da desobediência. Entrou a morte, não existia a morte. O que fez separação entre Deus e o homem é a morte. Porque o homem não foi criado. E aí entra o que é a essência. A essência do homem adâmico é que não havia morte. E aí Deus precisa fazer algo para não perder a sua criação. Uhum. Para não perder. E Deus, ele é tão perfeito que aí ele tem essa opção que é enviar o seu próprio filho. E a ligação novamente ser restabelecida. E como que essa ligação é restabelecida hoje? Através da pessoa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregar-se a Ele, crer nele de todo o coração. A Bíblia diz, né? E será salvo tu e tua casa. A palavra de Deus também ela nos diz, deixa eu ver, que só há vida em Cristo. Né? É interessante assim porque as pessoas, se elas se... às vezes eu fico assim pensando, as pessoas parecem que não se dão por conta da importância dessa ligação. Elas banalizam tanto algo e elas não veem que o tempo está passando. E que se elas não... Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele vem para restabelecer a ligação que havia sido quebrada. E através do sacrifício dele, através do que ele fez na cruz, ele mostra para nós que existe a morte, mas existe a ressurreição. E com isso é possível sim, que o homem consiga ter a sua essência novamente resgatada. A essência que é perdida por conta do pecado, ela só é resgatada através de Cristo. Quando você falou, Andréia, sobre o que as pessoas, o que a gente vê muito hoje, né, irmão? As pessoas hoje acham que têm uma vida, mas elas têm uma sobrevida. Elas sobrevivem. Exato. Então, e mesmo e muitos cristãos assim. Porque a gente vê muitos cristãos, né, independente de qualquer tipo de denominação, que vivem naquela essência ainda da lei que tem que fazer uma vida através das obras, né? Sim. Que eu já vivi isso e você deve ter vivido isso, já. Né? Que você sai da escravidão do pecado e entra na escravidão da religiosidade. Né? Você só muda de escravidão. E essa vida, essa essência de vida em Cristo, ela já está dentro de nós. Só que ela tem que florescer de alguma forma. Então, essa plenitude de Jesus já está em nós. E quando a gente tem essa revelação profunda,
de que Ele é um conosco, um só Espírito, isso para mim, André, é a coisa mais poderosa para mim hoje. Que eu sei que onde eu estou, Ele está comigo. Isso é muito poderoso. Em qualquer lugar, eu sempre lembro a mim mesmo. Jesus, Exato. estamos aqui. Estamos aqui. E aí, Jesus, o que nós vamos fazer? O que o senhor quer falar? O senhor quer abraçar alguém? O senhor quer falar alguém? Não, então é para desfrutar? Então vamos desfrutar, Jesus. É assim, gente, esse papo reto com Ele dentro de mim. E quando você tem esse tipo de revelação, a vida está em você. E aonde você vai, você leva a vida em você e para os outros. Gente, isso é muito poderoso. Gente, é tão simples, é tão simples. E por que que as pessoas, Vinícius, assistem às lives, olham o conteúdo no YouTube das pessoas que falam a palavra? O que é que encanta elas? É a vida que flui através daquele que se coloca à disposição. Exatamente. Exatamente. É a vida, porque é Ele. É tudo sobre Ele, é Ele através de nós. E tudo isso, né, André? Aí muitas pessoas falam assim, pô, Vinícius, eu quero viver isso, eu acho tão lindo, tal. Gente, isso aí é um processo, né, André? André, desde 2004, eu tive um encontro pessoal com Jesus profundo, foi em 2017, né? Então faz 5 anos. Então, isso depende também da sua rendição, porque André, quanto mais rendido, quanto mais você se rende, mais você tem a consciência que você morreu naquela cruz, o velho homem, e mais consciência você tem que você é uma nova criatura nele. E, gente, é um processo até Jesus voltar. A plenitude disso, as pessoas, quanto mais você se rende, mais parecido com Cristo você se torna. Mais exala de você o fruto do Espírito, né? Mais de você a bondade exala, o amor, a paz, a benignidade, você começa a desenvolver isso de uma forma muito natural. Gente, não é por força. Não é por força, não é por uma imposição. É algo que algo muito, é um descansar, né? Quando você descansa, e o descansar não é inatividade, né? As pessoas confundem um pouco. É atividade, é o espírito ativo, você querer aquilo de alguma forma. É ali que começa a operar de forma poderosa a vida dentro de nós, né? E eu gosto muito de fazer isso também. Por exemplo, Jesus é o caminho, é a verdade e vida, né? Então, às vezes, cara, substitui, né? Jesus é o caminho é Jesus. Vida é Jesus. Então, às vezes, Jesus é o Filho de Deus. Não, ele é vida. Ele é a própria vida. Sem ele não faz sentido. A verdade é ele, gente. O caminho é ele, é tudo Jesus. Se você ouvir qualquer tipo de pregação que não aponte Jesus, gente, não é evangelho. O evangelho sempre vai ter que apontar ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e vida. E a gente lê tanto isso, né, na palavra, principalmente quando não, Jesus é o caminho, a verdade e vida. Mas aí, irmão, faz uma reflexão aí, você vive isso? Ele realmente é vida para você? Ele realmente é caminho para você? Ele é a verdade absoluta suficiente para você? Então, né? Vinícius, é interessante porque o que você está falando é as viradas de chave da teoria para a prática. Uhum. Porque existem aqueles que conhecem Jesus de ouvir falar. Exato. E existem aqueles que conhecem Jesus de viver em intimidade e andar com ele. Uhum. E eu acredito que isso é o que as pessoas precisam se despertar. Uhum. Porque senão fica uma coisa assim distante demais. Que é aí que você encontra muitas pessoas que estão anos, que conhecem a palavra, mas estão frustradas. Elas estão... Porque assim, as pessoas... Temos problema, tu tem problema, eu também tenho. Só que a diferença é que em Cristo, ele falou exatamente ontem, quando eu estava caminhando, daquele hino, né? Meu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve, né? Então, caminhar com Cristo não quer dizer que nós não tenhamos problemas, aflições. A questão é a mudança, a virada de mindset. Como eu enfrento aquele problema?
Porque a vida está em mim. Uhum. A vida está em mim. Então, é isso, é se apropriar e mudar a perspectiva de ver o mundo. Por exemplo, a diferença entre uma fé ativada, uma pessoa que tem a essência, eu conheço a minha essência, você conhece a sua essência, a pessoa tem uma notícia, como que ela age? Como ela age diante de uma dificuldade? A reação é totalmente diferente, né? Diferente. E você falando antes, o que é o espírito é interessante, e isso é bom a gente ter alguns textos para refletir como parâmetro. Jesus disse assim, em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá? Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é essa vida eterna em nós? E aqui que a pessoa, às vezes, por isso que eu digo, nós devemos ter uma fé ativada e viver por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos. Porque se eu creio que Cristo está em mim, a maneira de eu enxergar, de eu agir é diferente. Por quê? Porque eu tenho o fruto do Espírito. O fruto do Espírito em Gálatas 5:22 é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, andar em Cristo não é simplesmente falar, é ter atitudes que o Espírito tem diante de situações. Exatamente. E é isso que muda muita coisa. Por exemplo, a mansidão, o amor. Em Cristo, eu recebo algo de alguém, eu não vou reagir. Eu não vou simplesmente reagir. Em Cristo, eu vou amar o meu semelhante, entendendo que aquela pessoa, ela está dando dela aquilo que ela pode, aquilo que ela tem. O que importa não é o que ela faz, o que importa é o que eu faço com o que ela faz comigo. Eu não sou mais guiado pelas minhas emoções. Eu não vivo mais só por aquilo que sinto. Porque se você... Eu acredito que nem todo dia você sente. Tem gente que precisa sentir um arrepio, sentir fogo, sentir isso. A gente não vive, a gente vive por convicção, por fé. Exatamente. A vida de quem é convicção, ou seja, oi Bianca, bom dia. E isso, então não é mais simplesmente pegar a Bíblia e ler um livro. Você precisa, eu digo assim, comer da palavra. A palavra precisa entrar nas tuas entranhas e isso precisa fazer parte de você. Então, o que acontece comigo hoje, Andréia, quando eu tenho uma dificuldade? Por exemplo, eu passei recentemente uma situação, né? Eu cumpri algo que o Espírito Santo falou para mim fazer na Páscoa. Eu tive um problema que foi batido o carro e eu não tinha dinheiro para pagar. E aí, mas como reagir a isso em Cristo? Eu não tinha o dinheiro na conta na hora. O que eu fiz? Eu fui orar. Eu disse assim, Senhor, eu obedeci o que o Senhor me falou. E agora? Eu tive um prejuízo. A minha alma se afligiu? Sim. Mas é momento de atitude. A minha atitude foi, se eu estou vivendo com quem e para quem? Estou vivendo com Cristo e para Cristo. Eu fiz um ato de obediência. Eu fui conversar com ele. Jesus, aconteceu isso. A falha foi minha. A bobeira fui eu que fiz. Só que foi muito interessante que é nesses momentos que você tem algumas revelações, as viradas de chave. Porque o Senhor falou para mim, até mesmo no teu erro, quando tu me obedece, Andréia, quando tu faz a minha vontade, quando você erra, e aqui não vou dizer também qualquer tipo de erro, né? O meu erro foi pegar e dar um ré no carro, eu não poderia ter dado ré, e aí eu acabei batendo, entendeu? Foi um lapso assim muito rápido. Só que ele disse, no seu erro, mas na minha obediência, cumprindo a minha vontade, eu sou responsável pelo que você faz, por você. Eu cuido de você. E eu sou Deus provedor. É lindo demais. E aí foi muito interessante, porque como que ele agiu?
Ele agiu fazendo com que uma semana passei aquele processo ali e tal, como que eu vou fazer? E ele só dizia, descansa. E dá aquela coisa assim dentro de você, sabe? Como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com essa situação, né? O medo, ele vem, mas aí vem a sua fé ativada. E ali você precisa, por isso que a pessoa precisa conhecer a palavra, porque o diabo tentou Jesus no deserto com a palavra. Você precisa Andréia, conhecer a Bíblia. só para... o espírito tá gritando aqui. Fala aí. Teve uma situação, o que aconteceu hoje comigo, né? Tem uma situação que eu não estou sabendo lidar. E eu acordei 5:30 da manhã, eu gosto de passar ali, comecei a ler a palavra, de repente eu fechei os olhos, me ajoelhei, fiquei quietinho, falei, Senhor, não... Gente, por isso que eu falo, seja sincero com o Senhor. Abre o verbo, rasga o coração. Exato. As pessoas às vezes ficam cheias de dedo para falar com Jesus, gente, como se ele não soubesse tudo, né? Exato. E aí eu cheguei, Senhor, estou passando por isso eu não estou sabendo lidar, Jesus. Me ajuda, Senhor. Eu não sei o que pensar, não sei se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu deixar de fazer. Cara, foi uma experiência louca, André. Aí eu fechei os olhos e fiquei quietinho, né? Porque às vezes você fala com Jesus e não para de falar e não para ouvir, né? Tem que ficar quietinho. Eu fiquei quietinho. De repente, André, ele pegou na minha mão, ele falou, vamos voar? Ai, cara, foi demais. Aí a gente saiu, tá, literalmente voando com ele. E ele mostrou, quando ele mostrou assim, tinha uma multidão. Eu não entendi nada. Eu falei assim, senhor, não entendi. Ele falou, vamos mais alto. E aí a gente foi. E lá de cima a gente via um globo. Rapaz, eu tô todo arrepiado. E ele mostrou assim, ele apontou para mim. E tinha um monte de luzinha no mundo. Ele falou, tá vendo esse monte de gente aí? Vocês são pessoas. São pessoas que me conheceram através da tua vida. E aí ele fez assim, dobrou aquelas luzes, dobraram. Ele falou, eu quero fazer isso. Mas para eu fazer isso, entrega para mim essas coisinhas aí que eu cuido. Cara, Andréia, ele tipo assim, cara, esquece dos teus problemas. Que eu tenho algo muito maior para você, eu vou cuidar disso. E tipo assim, a gente prega isso, mas às vezes a gente se vê numa cilada. Exato. Né? E foi tão lindo. Momento, Vinícius, ele fala, é como se ele estava falando assim, cuida dos meus filhinhos, que eu vou cuidar dos teus problemas. Nossa, André, foi assim uma libertação. Ai, Jesus, como você é lindo. Sabe, o dia começou totalmente diferente. Eu falei, cara, eu nem lembro mais. Aquela situação, e detalhe, aquilo vem contra você? Vem. A minha mente, aí eu falo, opa, peraí. Eu lembro daquela cena, eu lembro daquilo que aconteceu. Eu falei, Jesus, tá contigo, não quero nem saber disso aqui. Eu vou cuidar dos filhinhos. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Nossa, foi muito incrível, irmão, foi muito incrível. É isso que eu queria colocar. Então, Vinícius, talvez por isso, né, até trazer esse exemplo, porque não fazia parte do meu roteiro falar sobre isso, sabe? Mas é que já desde ontem, né, e ele vai construindo as coisas, e com certeza o Senhor queria falar contigo isso, porque assim, ó, para mim, eu vivo da fé, né? Atualmente, eu não estou desenvolvendo nada materialmente, estou obedecendo, o meu processo de rendição eu vou confiar e eu vou me render e eu vou buscar um dia após o outro e eu não vou me preocupar com muitas coisas como eu me preocupava, tá? E esse ato de obediência que eu fiz, ele me rendeu um prejuízo, mas me rendeu uma experiência maravilhosa, um prejuízo material, mas uma experiência maravilhosa com o Senhor, uma amostra do milagre dele, e isso serve para você aqui. Ou seja, no momento em que a crise se instaurou, o medo vem. E aqui fica, todos nós somos almáticos. Diante de uma situação, o medo vem e o medo ele afronta. Seja uma dívida, no meu caso eu tinha a responsabilidade perante a pessoa que eu causei o prejuízo, né? E eu precisava corresponder, mas no meu interior eu sofri muito, porque eu dizia, Jesus,
eu fui levar, Vinícius, olha só, uma caixa de bombom para uma menina, que o Espírito Santo tinha dito. A mãe dela saiu de casa, né, abandonou o pai, ele limpa o nosso pátio, e aí o Espírito Santo falou para mim, você vai e leve uma caixa de bombom. Né, uma caixa de bombom de R$8 para R$10, uma coisa assim, que eu comprei um bombom Nestlé, né, mandei embalar e tal. Quando eu cruzei na rua, eu poderia ter ido até a casa, eu estava na rua. Só que a menina passou de bicicleta, ela cruzou por mim e simplesmente... É o momento em que você deixa de pensar, tu age no impulso. Na pressa, eu já estava voltando, era a véspera de Páscoa. Ei, baixei o vidro e... Né, ei, vem cá. E aí, nisso, ela passa por mim e eu resolvo. Eu olho no retrovisor, eu olho para os vidros, mas eu não vejo carro algum atrás de mim. E eu dou um ré. No que eu dou um ré, eu só encosto em alguma coisa assim, bah, né? E aí o medo se instaura. O medo. Por quê? Meu Deus, e agora? Aí você tá com uma situação, enfim, toda uma semana vivendo que tipo de experiência? O desconforto de ter que responder perante uma situação criada por mim, ao poder da autorresponsabilidade, Paulo Vieira fala isso, né? E eu me responsabilizei, só que assim, eu fiquei muito magoada. Eu disse, Jesus, e agora? Eu me frustrei. Só que isso foi uma amostra de como ele se responsabiliza quando ele nos dá uma ordem, quando ele nos diz para fazer algo e a gente obedece. Como você disse, cuidar dos dele. Então, assim, a experiência que eu tive foi, eu disse, e aí o que eu faço? Primeiro ponto, eu vou orar. O que eu faço? Ele disse assim, tu bota o pé, eu boto o chão. Naquela semana, eu digo, então tá, eu vou comprar as peças pela fé. Eu vou mandar arrumar pela fé. Aí, incrível isso. Tudo pela fé. Aí, e eu disse, Jesus, eu não quero ver a pessoa batendo na porta da minha casa, me chamando de que eu não tenho honra, e o senhor me conhece, né? Aí, chegou a data que teria que ser pago, o senhor veio aqui em casa, eu disse, não, segunda-feira. E é muito interessante que quando você vive com o Senhor plenamente uma vida de entrega, as tuas palavras, ele começa a se comprometer. Você sabe que quando o profeta falou que não era para chover, Deus não tinha dito que era para ele falar. Ele falou, 3 anos não vai chover. E Deus honrou aquilo. Né? Então, o que acontece? Quando você fala algo e você caminha com Deus, Deus tem responsabilidade pelos seus filhos, tá? É o nome dele que está em jogo, é a glória dele que está em jogo, né? E eu aprendi isso porque eu dei a palavra e Jesus, eu dei a palavra, segunda-feira tem que acertar. Na noite de domingo para segunda-feira. Normalmente às 45 do segundo tempo, né? Exato. Eu fui dormir, eu não sei, quando eu estava adormecendo, o Espírito de Deus falou ao meu entendimento e disse assim, aos meus amados eu dou enquanto dormem. E eu adormeci com essa voz. Quando eu acordei com o valor para pagar o conserto do carro. Meu Deus, é coisa linda. E uma pessoa, e assim, ó, detalhe, eu não mandei, assim, sabe? Ninguém sabia a história. Então assim, é incrível tu ver a provisão do Senhor na data exata, as coisas exatas acontecendo. É assim que ele faz, é lindo. Esse é compromisso, entendeu? É compromisso. Então, viver com Cristo, as pessoas, no momento, elas não entendem que é uma entrega, mas ele se responsabiliza, ele cuida dos detalhes. Das coisas mais simples. E ele ainda te mima, né? Isso que é coisa linda dele, né? Exato. É mimos. Às vezes o teu coração pulsa por algo que você não fala nada. Ele, opa, meu filho gostou disso aqui, eu vou dar para ele no momento apropriado. E aquilo vem na tua mão, gente. É coisa linda. É muito lindo. Eu tenho vivido umas experiências assim também, sabe, Andréia? De provisão que eu nunca imaginei. Eu e Thaís, a gente vive também muito da provisão. E são coisas incríveis, cara. E assim, às vezes coisas assim altas, valores altos, que eu chego, Senhor, tá aqui. E eu simplesmente descanso nele. Você sabe a história do meu livro, até te contei também do livro, né? Foi exatamente isso. Eu falei, entreguei,
E a provisão veio. E ela vem, cara, ela vem. E vem de lugares que você jamais imaginou que viria. Né? Pessoas. É isso que eu falo. Às vezes a pessoa fala, gente, eu estou passando necessidade, estou não sei o que. Eu falei, cara, cria conexão com Jesus. Nós somos um corpo para ajudar um ao outro. Mas, cara, se você chegar para Jesus, ele vai tocar no coração. O Espírito Santo vai falar com a pessoa, ó, eu quero que você pegue tanto e mande tanto para essa pessoa. Eu quero que você pegue uma cesta básica e vá levar naquela casa. E é exatamente. Irmã, tem uma história rapidinho, de um testemunho de uma irmãzinha da comunidade que ela me falou ontem, que foi lindo. Ela estava muito procurando, porque eu quero fazer as coisas, tal, e Jesus, não sei, querendo fazer, né? E de repente Jesus falou assim para ela. Ela estava em casa e falou assim, irmã, querida, olha só, faz 2 quentinhas da comida que você fez aí e leva em tal casa. E ela, foi quase uma voz assim, ela, tá bom. Ela pegou as 2 quentinhas e foi na casa da pessoa. Quando ela chegou lá, ela entregou, ela conhecia assim de vista a pessoa. Quando ela olhou, o marido dessa pessoa estava deitado na cama, ele está, acho que em estado terminal de câncer, algo assim. E aí o que aconteceu? Ela entrou, entregou a quentinha, a mulher falou, olha, eu não tinha nada para comer. Deus te mandou aqui. Só que olha só que coisa linda. Ela olhou para aquela pessoa e o Senhor vai lá e ora por ela. Quando ela sentou na cama, ela pegou na mão daquela pessoa e começou a orar. Cara, a pessoa começou a chorar. Aí, quando ela estava contando isso para mim, o Espírito Santo estava falando assim, não foi a oração que ele se emocionou, foi o fato dela ter pego na mão dele. O amor que ela teve, naquele gesto de amor pequeno. Então, gente, o que aconteceu? Ela estava tão preocupada com as coisinhas dela, e o Senhor querendo usar ela para ser Jesus na vida de outro. Então, gente, enquanto a gente não tirar o foco do nosso umbigo, das nossas coisas, e se colocar à disponibilidade dele, e deixar que ele vai cuidar das nossas coisas, ele não tem como te usar. Ele não vai te usar porque você está preocupado com outras coisas que não convém. Então, uma coisa isso é muito claro, né, André, lá em Mateus 6,25, que fala, cara, por que você está preocupado que você vai vestir, que você vai comer? É muito claro o que está escrito na palavra. E aquilo ali é real, gente. Quando você lá, não quer nem saber. Hoje eu sou totalmente desencanado com dinheiro, com coisas, né? Eu sou desapegado a tudo. E Deus me acrescenta só exatamente o que eu necessito. Né? E detalhe, ele acrescenta de uma forma que dá para você, inclusive, ajudar outras pessoas. Isso que é mais incrível nele, né? E uma coisa, Vinícius, que você está falando agora e me remeteu ao tema que é a Terra Prometida, que é o nome do teu livro, né? Então, o que acontece? Deus, ele conhece o nosso coração. Nós é que não conhecemos. Né? Então, é muito interessante quem está aqui, que ainda não fez, fazer o inventário do coração. Isso é importante. Porque assim, Deus ele é provedor. Só que Deus ele é inteligente e nós viemos de toda uma bagagem que muitas vezes a gente precisa deixar as mochilas no meio do caminho, né? Quando eu falo da Terra Prometida, você veja que o povo ele sai do Egito, mas ele não perde a mentalidade de escravo. Perfeito. Tá? Exatamente. E nós, muitas vezes, vamos a Cristo e continuamos com mentalidade de escravos do mundo, de um monte de coisa. Quando pessoas perguntam, posso isso, não posso aquilo? Hoje, Vinícius, as pessoas elas têm muito esse problema, né? O que pode e o que não pode. Exatamente. E aí a questão é, eu tive algumas singularidades no meu relacionamento, sabe? Por conta de coisas do meu passado. E eu vi o Mateus falando outro dia sobre isso. O que é que atrapalha a tua caminhada? Você tem que olhar o que pode atrapalhar a tua caminhada. Porque Jesus, ele chega na sua vida, a sua vida é uma conversão. Tu tá indo, sabe? É mudança de rota. Então, exatamente. Assim, se você vê que algo que você faz na sua vida não condiz com a vida de Cristo, e aí você olha para os frutos do Espírito, né? Você olha, então, se a tua vida, tuas amizades, se a tua conduta não desenvolve em você a temperança, a mansidão, o amor, ou se você não está conseguindo despertar o amor através
do teu dia a dia, você tem que perceber o que é que move você. Porque o nosso coração tem muita memória. Sim. Das nossas histórias. E isso pode nos botar a perder, e pode botar a perder muita coisa. Porque a essência do homem, voltando ao ponto da nossa live, a essência do homem com a queda, ela é pecaminosa. Com essa disruptura da ligação entre Deus e o homem lá no Éden, vem toda a transgressão. O pecado, ele entra distorcendo aquela que era a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Porque antes era uma situação. Todos os atributos que a santidade e a justiça de Deus estavam no homem. Com a queda, e o homem perde isso, a ruptura. E aí, ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, isso não é um passe de mágicas como o pó de pirlim-pim-pim, que eu sempre digo. Porque a pessoa precisa desconstruir aquilo que ela passou uma vida construindo dentro do seu coração. Raízes, imagens mentais, maneiras de conduzir as situações. Por isso que o caminho é Cristo. É olhar para Ele e ver, Jesus, em tal situação como você agiria? Porque Exatamente. a Bíblia é clara, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa pergunta é essencial. Aí a minha pergunta e é isso que cada um de nós tem que fazer. No seu relacionamento familiar, nas suas amizades, no seu trabalho, como você está? E até mesmo na sua própria convicção de vida, nas suas perspectivas. Você está refletindo Cristo? Porque isso é não mais viver uma vida, é não mais ver a Bíblia como um livro, sabe, de capa a capa, e sim como a própria palavra de Deus, a palavra que trouxe toda a formação do que existe. Esse é o poder, sabe? E as pessoas, elas não entendem que elas têm uma mentalidade que foi formada, foi construída a partir de uma história que ela viveu. E com Cristo ela tem que desconstruir um monte de coisa. Porque é rendição. Não é mais fazer o que eu quero, é fazer aquilo que Cristo quer. Porque às vezes o meu eu, o nosso eu, é uma coisa. E isso é a tendência da parte adâmica. Mas não sou mais DNA adâmico. Eu sou um ser celestial. Quando você começa a olhar para o céu e ver a perspectiva que tu não é mais desse mundo, que tu é filho de um rei, tua mentalidade muda. E aí vem toda a sobrenaturalidade das coisas. Sabe? De você, eu aprendi, o Senhor me ensinou o poder da palavra. O poder da autoridade que é dada, mas é a mim? Não, é porque é nele. Por que Jesus disse, pisarás em serpentes, né? Por que a palavra diz que haverá cura? É nele. Mas através de quem que vai vir isso? Através de nós. Da vida que é em nós. E isso é rendição. Agora, já imaginou uma pessoa que não se rende, que não entende o poder que lhe é dado? Porque é isso que aconteceu com Israel antigo. Israel, grande parte, se perde no deserto porque o coração deles não era um coração adorador. Eles tinham uma mentalidade desértica, né? Exato. Uma mentalidade escassa. E isso é uma disruptura. E isso eu vejo que é muito importante, é fundamental. E é por isso que muitos não avançam na fé, não avançam na caminhada. E aqui, quando eu estou falando em avançar, eu não estou falando de prosperidade material. Eu estou falando de avançar, sabe? Porque o que acontece? O povo de Israel, ele estava acostumado com a segurança de ser alimentado. Tá? Ele creu numa promessa, mas eles não conheciam o próprio coração. Eles não sabiam, mas Deus conhecia. Em Deuteronômio 8 fala, pelo caminho do deserto por onde te fiz andar para provar o que estava no teu coração. Então tem pessoas que estão aqui hoje, assim como eu e você já passamos, tem pessoas que estão aqui passando por alguma situação que não estão entendendo, mas é o teu processo. Exatamente. E o Senhor, ele está falando assim, ó, ele está convidando, ele está falando ao meu espírito, apenas se rende.
A situação não, se renda a mim. Rende essa situação a mim. Porque há poder em mim, o Senhor diz nessa manhã. Exatamente. E então, a mesma coisa eu digo eu pra acho... ti, Vinícius. Rende essa situação, né? Eu também tenho situações assim, ó. Vamos render nessa manhã. Porque não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Exatamente. É que eu Todas vejo as assim... coisas Ele fará. Eu acho que a gente veio falar esse assunto, né? E eu acho que esse ponto de você realmente lançar sobre ele e render, né? Gente, eu acho que em 90% das minhas lives eu faço a encenação da caneta, né? Que lançar é soltar, né? Você joga, tira da mão, né? Eu falo tanto isso e de manhã o Senhor me mostrou, cara, você não vai lançar, não? Tipo assim, eu falo tanto sobre isso e numa situação tão simples, simples não é complexa para mim, né? Você não tá conseguindo lançar para mim? Olha lá, vai cuidar dos meus, deixa isso aí para mim, joga no meu peito aqui, deixa que eu resolvo. Então, eu acho que eu tô falando, eu e você, André, para muita gente aqui, que estão assim, porque às vezes a pessoa entrega algo para Deus, uma situação delicada, e ela fica segurando a pontinha. Exatamente. E o que é segurar na pontinha? É você entregar em oração e você virar no almoço e conversar com a amiga e falar sobre aquele problema. Exatamente. Então, o que acontece? Você não lançou, você não teve fé. Porque lançar é ter fé e soltar e deixa pra lá, esquece. Não se importar mais com aquilo. Não se importar, ó, Senhor, tá contigo. E detalhe. Não é mais meu, é teu. E olha que poder que é isso. Ui, Jesus, como é uma palavra. Independente que você entregar e do que acontecer, você fala assim, Senhor, independente do que acontecer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Gente, isso é muito poderoso, gente. Sabe, você ter certeza que o que acontecer será o melhor quando você crer nele. Que independente, às vezes vai ser resolvida uma situação que você, de uma forma que você jamais imaginava que seria resolvida. E às vezes até com certo desconforto. Mas, gente, vai cooperar para o teu bem lá na frente, você não vai entender nada agora às vezes. Mas lá na frente você vai entender, como já aconteceu comigo várias vezes. Coisas que eu falei, cara, não vai cooperar mesmo. E cooperou. Lá na frente cooperou. Anos depois cooperou. Tem coisas que a gente pede e nós somos muito imediatistas, né? E tem coisas Exatamente. que não é possível vir. E é isso que eu vejo dentro, quando eu falei da Terra Prometida, que Deus não tinha como colocar aquele povo com mentalidade de escravo dentro da Terra Prometida. Naquele exato momento, tirar e já botar. Vamos fazer uma live, cara, eu amo, tipo assim, no meu auge do meu deserto, né? O que eu mais li foi sobre a passagem do povo hebreu pelo deserto. Eu amo. Eu também gosto. Vamos fazer uma live para falar só sobre isso, cara. Vamos fazer. Que eu amo demais. Ali ver tudo que não pode fazer, né? Tudo que aquele povo fez, tudo que não podia fazer. Vamos trazer uma live e falar sobre isso. E é justamente por eles não conhecerem. Eu tive pensando que, porque foram 400 anos, né? Vivendo. Os primeiros que vieram a família de José, quando entrou no Egito, eles tinham porque era passado de pai para filho, né? Exato. Eles tinham toda a questão, acessada a identidade passado, as histórias e contado de pai para filho. Uhum. Só que 400 e tantos anos vivendo, 430, né? Vivendo cativo dentro do... Como que é um sistema cativo? Então, assim, é prisioneiro mesmo, sem acesso, sem liberdade, e eles, provavelmente, eles deixaram de falar do Deus deles. E aí foram perdendo a essência divina do coração. Exatamente. E esse povo, ele, na verdade, ele creu, eu entendo isso, que ele creu em Moisés por necessidade e desespero. Desespero. Estava apavorado. O que eles fizeram na primeira oportunidade? Você nos trouxe aqui para matar dos tirões? Nos trouxe aqui para matar no deserto? Percebe que não tem mentalidade de não fé. Tem. Ou seja, gente, Deus já tirou, tantas pragas viram as pragas, então é um tema fantástico. E detalhe, o deserto, né? Ele é um ambiente propício para você fazer a ressignificação do teu coração e mudar a mente. Exatamente. É um ambiente perfeito, porque naquele ambiente você vai ressignificar as suas crenças,
né, as crenças erradas que você carregava, para você fazer com que o teu coração acredite nas crenças que são a verdade, né? E ali vai fazer você, através dessa verdade, chegar na terra. Ou senão vai morrer no deserto. Igual quase o povo todo morreu no deserto, só 2 entraram na terra. Foi Caleb e Josué, daquela geração de ser do Egito, né? Que saiu. Então, é muito aprendizado nisso aí, gente. É muito aprendizado. E é a falta deles entenderem qual era a essência deles. Exatamente. Eles não sabiam mais quem eles eram. Exatamente. Eles perderam essa relação. Porque aí que está o detalhe, a virada de chave, Vinícius, é que diante da dificuldade do problema, uma vez que você sabe em quem você está e quem está em você, a tua atitude muda. Uhum. Então, é isso que define e é isso que faz uns avançarem e outros não. Porque são passos de fé. Exatamente. É a maneira, o que muda, quando você falou de Josué e Caleb, o que muda é o coração da pessoa. Porque todos os 12 espias viram. Exatamente. Tinha gigantes, né? Mas e por que Josué e Caleb reportaram uma informação diferente? Você não percebe que a ótica que você enxerga... Totalmente diferente. Aí que tá uma coisa que assim, isso é uma coisa que eu aprendi na minha caminhada. Quando vem um problema, Vinícius, eu pergunto assim, Jesus, o que eu tenho que aprender com isso? Uhum. O que tu quer me ensinar? Eu vejo problemas como meios de aprendizado. Exatamente. Isso e eu aí. Não deixo aquilo... Esse é o ponto. Assim, então assim, nós precisamos... eu vejo líderes grandes assim, eles têm desafios. E como eles fazem? Eles lidam dessa maneira. Porque problemas todos têm. Exatamente. E aí que as pessoas precisam ver qual é a essência delas. Se a essência delas, se você está em Cristo, você tem todos os atributos dele para todas as circunstâncias. E se algo não aconteceu, é porque não é o momento. Não é o momento. Porque você ainda precisa. É o que eu digo, tem algumas coisinhas, nós temos todos aqui vidas diferentes e patamares diferentes. Nós temos históricos diferentes, estamos em processos diferentes. Uhum. Só que, você sabe que se você for ajudar a borboleta a sair do casulo, ela não consegue. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ela não consegue. Então, o processo, quem me disser que não é doloroso, tudo bem, pode ser alguém ter passado um processo que não tenha sido doloroso, mas existe porque primeira dor é você se render porque tem coisas que você quer fazer do teu eu. Você quer, digamos, fazer alguma coisa que não é aquilo, não condiz com a vontade que o Senhor tem para sua vida. E aí, irmãzinha, o poder é conhecer a palavra, né? Porque quando você está nesse momento de dor, aquela agonia, aquela coisa horrível, que eu acho que todo mundo já sentiu aqui, aquela angústia, parece que engolir um cabo de guarda-chuva e não está entalado aqui, assim, é horrível. E quando você está assim, nessa fraqueza, você lembrar da palavra Senhor, Paulo disse que quando ele estava fraco é que ele estava forte. Então, Senhor, eu estou fraco, eu estou destruído, mas eu me faço forte em Ti, Jesus. Abre a tua boca e fala a palavra, gente. E é nesses momentos que você vai amadurecendo na fé e vai transformando a sua dor em algo em poder. Gente, é incrível. Se eu fosse dizer alguma coisa nessa manhã, eu diria, olhe para o seu problema e veja que há uma grande oportunidade de Deus se manifestar através dessa situação. Exatamente. Porque eu tenho uma... Você falou uma frase, eu vou fazer uma para complementar. E é também o tema do capítulo do livro. Gente, por trás dessa destruição da sua vida, do deserto, pode estar escondido um diamante lapidado, que é o seu propósito de vida, que vai mudar milhares de vidas. Através da sua dor, o teu propósito está escondido ali. Porque essa dor vai te fazer forte e você vai virar uma autoridade para ensinar as pessoas como não passar ou superar aquilo. Né? É isso que a gente vive, né, nessa vivência em Cristo. Você sabe qual é a diferença, Vinícius, entre uma... Eu vou falar aqui, eu acho muito lindo Esmeralda, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, uma vez o Senhor falou comigo
E eu vou te dizer, qual é a diferença entre uma esmeralda verdadeira e uma esmeralda... Não vou falar esmeralda. Eu gosto de esmeralda, eu vou falar do diamante. Entre uma zircônia ou uma imitação de diamante e um diamante verdadeiro. Tu pega e forma os dois, iguaizinhos. E tu coloca um do lado do outro. Qual é a diferença? A diferença deles é a essência. Por quê? Porque quando você vai ver o material que cada um é composto, é diferente. Entendi. Agora, percebe que aquele que é o falso, ele é fabricado, né, de um produto de baixa qualidade, por isso que o preço dele é baixo, por isso que ele pode ser encontrado na rua, de repente, num camelô, mas aonde um diamante ele é encontrado? Diamante é encontrado incrustado em pedra, a tonalidade dele não é... Meu irmão está falando aqui, forjado em impressão intensa. Ele tá incrustado em pedra, a coloração dele é diferente e o diamante, ele passa por um processo. E esse processo é um processo doloroso, que se ele fosse, né, sentir, para ele ser lapidado, para ele se tornar brilhante, e aonde você coloca um diamante? O diamante você tem que colocar num lugar com alta segurança, porque sai milhões, sai muito dinheiro, dependendo do tamanho do diamante. Só que se você pegar algo, e é aqui que eu quero falar, porque as pessoas dizem, minha vida. A questão é, se Deus quer usar você, é necessário passar pela forja, é necessário passar pelo fogo, é necessário... O ouro ele tem impureza, ele precisa ser derretido para sair as substâncias que não fazem parte, para se tornar puro. E assim somos nós. Exatamente. Quando você entende que o que você passa não é maldade de Deus, que as pessoas atribuem os problemas a uma maldade. Não. Olha, esse é o momento que você simplesmente vai ao Pai, se rende e diz assim, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso aprender por meio dessa dificuldade? E outra, confiar. Porque o segredo que eu aprendi, que eu posso hoje dizer, que é bem mais rápido a chave da vitória vir, é quando, em vez de você ficar brigando com Deus e você ficar de mimimi, você ficar com aquele lado assim, almático de... Ai, Deus me fez isso, Deus está me fazendo mal, as pessoas me fizeram mal. Você chegar e abrir o coração, se render e dizer, Senhor, eu não estou dando conta disso. Me ajuda. Pega esse problema aqui, tá aqui, e colocar diante dele, o que acontece? E aí você conseguir tirar de dentro de você, da sua alma, e confiar que tu colocou na mão do especialista. E aí o descanso. Descansa o coração. E vai cuidar, né? Vai cuidar das suas coisas, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Quando vê, aquela situação ela começa a se movimentar a teu favor. Exatamente. As coisas começam, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É perfeito demais isso. Entendeu? É poderoso demais. E isso é entrega. Então, vamos aprender que se cada um aqui está passando um processo, tá? Simplesmente pega isso. Tá difícil, tá doloroso. Tá, tem gente aqui que tá na prensa. Sabe a prensa de prensar, de fazer azeite? Tá espremendo. Tem 3 tipos de nível de prensa para prensar. Exatamente. Aí tem gente que tá na última, que é para sair o melhor óleo. A Andréia, para estar aqui, o Vinícius, para estar aqui, passou por prensa. E tô sendo prensado até hoje. A gente vai ser até Jesus voltar. A espada tem que ser afiada. E o que acontece? Isso, se você fosse uma espada, quando ela é passada na pedra para ficar afiada, sentiria dor. Né? Outra, quando você vai fazer um instrumento, uma espada, você coloca no frio, você aquece, você bate. E assim acontece na nossa vida. São processos que a gente passa. Exatamente. É isso. Pô, a gente ficaria o dia inteiro aqui, gente. Mas vamos marcar muitas outras. Nossa, foi muito bom. Vamos, em nome de Jesus. Muito bom. Amei, Etola. Você falou muito. É porque eu falo muito isso, né, André? Quando a gente traz algo, né? A gente está aqui.
eu sou muito ministrado, você é muito ministrada. A gente, cara, a gente sai daqui, Jesus, obrigado, né? Que o Senhor fala muito conosco. Queria te agradecer, Andréia, por essa oportunidade. Vou deixar gravada a live, vou te marcar lá para você colocar. Marca tá? para poder. E eu quero tirar uma fotinho. Deixa eu desativar os comentários. Uhum. Aí. Esse meu telefone é meio doido, tem que ficar meio de lado aqui. Atenção. Foi, show de bola. Irmãzinha, muito obrigado, te amo em Cristo. Agradeço, sabe? Pela confiança, né? Na outra live eu vou falar para vocês, gente, o que um pouquinho da profecia que a André me entregou, que foi algo que até hoje é tipo assim, grita no meu coração. Gente, ela deu uma profecia do Homem de Lata da Alice dos Países das Maravilhas, gente. Vocês têm noção. E Deus já me deu outra revelação que complementa essa tua, que tem a ver com a Cidade Santa. Eita! Gente, foi muito poderoso, gente. Vocês não têm noção. Quando ela me entregou isso, eu falei, cara, que doideira. Essa mulher aqui é muito doida, hein? Cara, quando eu fui discernir o Espírito Santo assim, pum, caralho, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Obrigado, irmã, por deixar ser usada. E eu só quero dizer uma coisa. Você falou da profecia e me veio o leão caminhando sobre as águas. O Senhor disse para ti, filho, tu realmente caminharás sobre as águas. Oh, amém. Tá? Eu recebo, minha irmãzinha. Tu realmente caminharás sobre as águas. Eu recebo. Ponto que tu verás que não haverá mais necessidade de fazer esforço. Porque há momentos que ainda vem a necessidade de um esforço. Sim. Né? Mas a promessa que vem para você nessa manhã, para guarde o seu coração, tu realmente caminharás sobre as águas. E tudo será tranquilo. Não haverá mais esforço. As coisas fluirão. O Senhor está me falando que vem um vento nessa manhã, e não é um vento ruim, é um vento ao teu favor. Está havendo um movimento nas regiões celestiais, Vinícius, de um vento ao seu favor. E a palavra vem provisão. Tu tens te rendido, filho. Tu tens te rendido a mim. E a palavra vem. Eu vejo anjos vindo da minha direção aqui, eu vejo da direita. Vários que vêm vários do céu, trazendo várias coisas. Foi dada uma ordem de Deus nessa manhã, a teu favor. Tá? Eu sou teu Deus, sou Deus provedor. O Senhor fala nessa manhã. Eu tenho visto. O Senhor sabe dos teus compromissos. Amém. Sabe das datas, eu estou vendo uma agenda, estou vendo datas. Tá? Ele diz assim, vem a mão dele, o dedo dele, e diz assim, cada uma dessas, eu sei. Vai ter gente que vai perder o sono, tá? Elas vão falar para ti. Amém, irmã. Mas a provisão chegará à tua porta. Já tem uma preparada aí. Quando você estava falando, antes de você falar dos anjos, irmã, eu vi os anjos todos voando no céu, cara. Foi uma coisa muito... Você não tinha falado nada e eu via os anjos vindo assim, cara, que coisa louca, é lindo demais. Eles vieram, sabe como revoada de pássaros, eles começam um na frente ponteando, e vem vindo, e aí eles vão se abrindo, né? Assim eu vi um na frente e vai se abrindo. E aquilo veio assim, ó, descendo. Aleluia, glória a Deus. Receba, irmãzinha, te amo muito em Cristo. Também eu vou ter oportunidade. A gente vai ter uma oportunidade de se encontrar ainda, dar um abraço, né? E a gente se conhecer pessoalmente. Amém. E vamos fazer outro, eu só vou ver a data com você. Tá bom. Já temos outra marcada, vamos falar sobre o deserto do povo hebreu lá. A gente falar muita coisa. Eu adoro. Eu amo também esse tema, amo. Obrigado, Vinícius, pela irmã. confiança, tá? Obrigada mesmo. Fica com Jesus, tá? Beijo. Você também, você e sua família. Obrigada. Gente, segue a Andréia aí, hein? Segue a Andréia, que ela tem muito a ensinar vocês aí, tá bom, gente? Beijo no coração, querida. Tchau. Beijo no coração. Obrigada. Tchau, tchau. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado.
Te amo em Cristo Jesus.